Olha, e a gente segue acompanhando as graves denúncias contra a maternidade Nossa Senhora de Fátima aqui em Maceió. São inúmeras, né? E alguém, claro, precisa ser responsabilizado. A repórter Beatriz Lacerda volta comigo ao vivo. Hoje ela está com um advogado especialista em direito médico e a saúde para nos informar, né, nos explicar qual a forma mais efetiva para apurar esses casos e, principalmente, quais as responsabilidades dos médicos, né, denunciados e até mesmo do Conselho Regional de Medicina, Bia, porque, assim, os casos estão aí. As denúncias são sérias, são graves mesmo, não é isso, Bia? Sim, são casos terríveis. Só a equipe aqui da TV Pajuçara já foi procurada por pelo menos 7 mulheres ou suas famílias para denunciar situações críticas de atendimento lá na maternidade Nossa Senhora de Fátima. Coisa que, para quem trabalha na maternidade, pode parecer normal, mas para a gente que não entende muito, fica sem saber se foi ou não violência obstétrica. Por isso, a gente convidou aqui o advogado Juliano Pessoa, que vai explicar para a gente. Ele é especialista em direito médico. Eu vou pedir para ele já começar explicando o que é considerado uma violência obstétrica. É só o médico, é só o enfermeiro que pratica ou não? Boa noite. Boa noite, Edson, aí no estúdio e a todos que nos assistem. Na realidade, não, tá? Se confunde muito o termo violência obstétrica somente com o médico ser causador do dano, mas não é assim que acontece, tá? Qualquer profissional dentro da instituição hospitalar, desde o segurança até a equipe de enfermagem, a equipe médica, qualquer pessoa que fizer qualquer tipo de conduta que cause um dano, que cause algum tipo de violência a esta paciente, é intitulado como violência obstétrica. Qualquer pessoa dentro daquela instituição. É importante que a gente destaque aqui, por exemplo, em 2014, a Fiocruz fez uma pesquisa sobre essa temática e trouxe números à época alarmantes. A pesquisa hoje, em 2021, ela está na sua segunda etapa já. Mas em 2014 ela trouxe que mais da metade das mulheres vinculadas ao Sistema Único de Saúde, ela sofreu algum tipo de violência obstétrica durante o transcurso ali da realização do parto. Tá? Então, além disso, vários procedimentos eram realizados sem o consentimento desta mulher, o que é inadmissível nos dias atuais. É importantíssimo que todos os profissionais envolvidos respeitem a autonomia da paciente. É ela que deve, juntamente com o profissional, e não ele isoladamente, escolher como é que será conduzido o seu parto, como é que tudo aquilo será desenvolvido. Isso tudo deve ser explicado à paciente e ela tem o seu direito de escolha preservado e a sua autonomia preservada. Então é inadmissível esse tipo de conduta realmente. Muitas famílias ficam sem saber nem como denunciar quando se vêem diante de uma situação tão crítica, traumatizante, de um parto como esses que nós temos mostrado, né, de mulheres que inclusive perderam até o ovário, tiveram infecção generalizada, tiveram lesões nos seus bebês e não sabem se foi por um erro médico ou não. Qual é o procedimento? O que essas famílias devem fazer a partir de uma situação como essa? Essa pergunta é ótima para a gente esclarecer. Veja só, primeiro, sim, é importante destacar que a medicina não é uma ciência exata, tá? Isso é fato. Então, cada paciente responde de uma forma distinta do outro. Então, é preciso analisar caso a caso. Caso exista algum indício que aquela pessoa se sentiu lesada ou sentiu algum prejuízo e ela atribui ao profissional ou à equipe ou à instituição, é importante que, primeiro, ela busque se documentar. Ela tenha registro fotográfico de algum tipo de conduta, de algum ato. Ela tente solicitar, primeiramente, à instituição o prontuário, né, médico. O prontuário médico, ele pertence, vale destacar aqui, ao paciente, não ao profissional nem à instituição. A instituição e o profissional têm o dever de guarda deste documento, mas não pertence à instituição e ao profissional, pertence à paciente. Então, ela pode requerer automaticamente o prontuário médico para que ela leve isto para um profissional especializado, para que ele analise e verifique se, de fato, o relato dela coincide com os atos que foram registrados ali naquele documento, porque o prontuário médico, diariamente, cotidianamente, ele deve ser alimentado. Então, pedir o prontuário, procurar um profissional especializado, né, em direito médico, que entenda daquele procedimento e fazer o que depois para denunciar? Procura que órgão? Olha só, é importante também que, paralelamente, na solicitação do prontuário, na busca por um profissional especializado, ela pode também buscar as instituições públicas, né? Especialmente paciente ligado ao SUS. Então, ela pode buscar a própria ouvidoria da Secretaria de Saúde, reportando aquele caso, que foi que ocorreu naquele caso concreto. Ela pode, junto da própria instituição, da maternidade onde ela estava internada, ela pode protocolar um documento notificando
por escrito o que foi que ocorreu, no caso concreto dela, pedindo apuração por parte da diretoria da instituição, e pode também buscar o próprio Ministério Público Estadual, que tem um núcleo de saúde e assiste a população desses casos. Então é importante que ela se mobilize em todos os meios possíveis para poder buscar a responsabilização. Doutor Juliano, a gente ainda vai continuar essa conversa, mas eu fiz essa pergunta para o senhor, né, sobre onde denunciar, porque parece simples para a gente, mas muitas famílias não sabem qual é o caminho a se fazer. Inclusive, a própria maternidade, a gestão, quando foi questionada, disse que não tinha recebido nenhuma denúncia até aquele momento. Então, não tinha nenhum informe de algum procedimento suspeito sendo realizado ali dentro. O Ministério Público, a mesma coisa. A gente tem, inclusive, aqui a nota que foi enviada pelo Ministério Público do Estado de Alagoas, dizendo que até o momento não recebeu denúncias, mas foi informada pela Polícia Civil que há um inquérito policial instaurado e a perseguição inquisitorial será acompanhada pelos promotores de justiça e, assim, somente após a conclusão do procedimento será possível definir quais são as promotorias que terão atribuições diferentes neste caso. Ou seja, o Ministério Público não recebeu nenhuma denúncia, só foi comunicada pela Polícia Civil e aí sim, claro, já está se movimentando, cobrando da Secretaria de Saúde e também do Conselho Regional de Medicina que façam um acompanhamento da rotina no hospital e investiguem caso a caso. Só nós, aqui da TV Pajuçara, temos pelo menos 7 relatos que são traumáticos. Agora eu volto aqui para conversar, Edson, antes de abrir a pergunta para você. Esses profissionais, eles podem responder por que crimes, se ficar constatado que o procedimento foi inapropriado, não se usa mais algum procedimento feito nesses partos relatados por essas mulheres, como empurrar a barriga, colocar a mão dentro da vagina da mulher para puxar uma criança. Se ficar comprovado que não havia necessidade desses procedimentos, esses profissionais podem responder pelo quê? Olha só, em relação a essas manobras, né, você até mencionou a manobra de pressionar, né, a barriga da mãe. Se for uma manobra de Christeler, que é chamada no termo médico, isso é uma manobra proscrita, ou seja, ela é contraindicada pelo Ministério da Saúde há anos. E, em tese, todo e qualquer profissional da saúde, médico obstetra, tem que ter essa informação. Eu sou advogado e tenho, ele é que deve ter realmente. Então, esse tipo de manobra não deve ser realizada hoje. A pesquisa que eu mencionei na abertura, ela traz dados, por exemplo, do procedimento de episiotomia. O que é isso? É uma incisão, um corte que é feito entre o ânus e a vagina da mulher durante o parto. Para existir esse tipo de procedimento, antes, mesmo que seja necessário, é preciso comunicar à paciente e ter o seu consentimento, informar a ela, no mínimo, da necessidade da realização desse procedimento. Essa pesquisa que eu mencionei trouxe dados no sentido de que 53% das pacientes foram submetidos ao procedimento de episiotomia, segundo dados da pesquisa, que entrevistou mais de 24 mil pacientes no Brasil. Então, veja, segundo a coordenadora da pesquisa, que é médica, ela relata que menos de 10% delas deveriam ter sido submetidas a esse procedimento. Então, veja como a discrepância é grande entre a realização do ato e a necessidade deste ato. Então, é isso que precisa ser analisado no caso concreto. O médico, para deixar claro, ele responde se ele for negligente, imprudente ou imperito. Então, é preciso haver, no caso do profissional médico, a comprovação de culpa no caso concreto. Por isso que é importante que a paciente se documente, guarde registros, guarde documentação, peça o prontuário médico. Por quê? Para se verificar, porque a medicina é baseada em protocolos. Existem protocolos a serem seguidos. Se a paciente conseguir demonstrar que o médico, naquele caso concreto, ele deixou de seguir algum protocolo, ele poderá sim responder, não só administrativamente junto ao CRM, bem como juridicamente, por meio da paciente pleiteando indenização por dano moral, dano estético, se for o caso, e a depender do caso concreto, ele pode responder também criminalmente, se for o caso concreto. Vou estender essa conversa para o estúdio, lá com o Edson, que ele fala do protocolo, né? Aliás, do prontuário, a importância da entrega do prontuário para essas famílias. E a gente já trouxe aqui, né, Edson, no programa, a denúncia de um funcionário, um ex-funcionário da maternidade, dizendo que havia um sumiço generalizado de prontuários médicos em algum passado não muito distante. É preciso saber exatamente em que período isso aconteceu. Claro, agora a polícia vai investigar, mas sem prontuário fica difícil, né, a investigação continuar. Por isso que existe uma série de fatores alarmantes que chamam a atenção para a situação lá da maternidade Nossa Senhora de Fátima, né, Edson? Exatamente, Bia. Eu queria fazer uma pergunta ao doutor Juliano, se existem, por exemplo, algum prazo para prescrição, porque dentre esses casos que nós estamos mostrando já há mais de uma semana aqui no Cidade, há relatos de situação que aconteceu há 9, 10 anos atrás. E há relatos que aconteceram há alguns meses, né?
Existe um prazo de prescrição, por exemplo, para essa família entrar na justiça contra o profissional, contra a maternidade? Porque tem crianças hoje já com 7, 8, 9 anos que sofreram, né, por conta dessa violência obstétrica e tem problemas hoje físicos, né, que estão fazendo tratamento. Eu queria saber exatamente do doutor Juliano esse questionamento, doutor. Olha só, Edson, a reparação civil, de fato, ela tem um prazo no Código Civil, né, de 3 anos para que você busque a reparação civil em face de alguém. Mas esse caso, ele traz nuances outras, né? Veja, a repercussão está sendo gigantesca, como você bem falou. São pacientes, muitas vezes, simples, né? Que sequer tinham ciência da gravidade de determinadas condutas, né? Então, é natural que ela sequer buscasse algum tipo de ajuda, porque muitas vezes é tratado como normal determinadas situações, por ignorância, por falta de conhecimento, não é? A depender da proporção que isso ganhe, né, com a investigação policial, com o Ministério Público se aproximando dessas investigações, então isso pode ganhar outras proporções e pode haver uma investigação que ultrapasse essas barreiras tradicionais de casos individuais, né? O Ministério Público ele tem o poder de falar em nome da sociedade, em nome de um grupo da sociedade e pode ultrapassar essas barreiras e ir além de tudo isso, né? Mas é muito importante, de fato, que essas pessoas que passaram por isso de forma recente, que elas aproveitem esse momento onde está se falando muito disso, onde várias mães procuraram a imprensa, procuraram as instituições tentando denunciar. É importante que as pessoas se mobilizem também, façam parte desse grupo, para que as autoridades públicas tenham ciência da dimensão, né? Existe um inquérito policial em curso, como foi mencionado, então a autoridade policial ela continua colhendo informações e agora com o Ministério Público já monitorando isso também de muito perto. Então é importantíssimo, é imprescindível que essas pessoas, essas pacientes, caso tenham passado, ouvindo esses relatos aqui que nós estamos mencionando, e ela veja algo similar ao que ela passou, que ela automaticamente busque as autoridades para reportar a situação dela no caso concreto. Pessoa que é advogado, especialista em direito médico, inclusive ouviu relatos de alguma dessas mulheres que nós mostramos aí nas nossas reportagens. E a gente também queria finalizar dizendo que procuramos o Conselho Regional de Medicina aqui de Alagoas, mas até o momento nenhuma nota foi enviada para a nossa produção. Edson.